segunda-feira, 20 de maio. É mais uma entrevista exclusiva e abrindo a semana aqui para o senhor que é assinante do Clube Tempo e Dinheiro. Vamos olhar o cenário da mandioca, porteira dentro e porteira fora. Nada melhor para falar sobre isso do que o Ivo Pierin, que é o diretor da ABAM, Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca, a entidade parceira do Tempo e Dinheiro, e ele que também é presidente do Sindicato Rural dos Produtores Rurais lá de Paranavaí, que é um polo, talvez o maior polo brasileiro aí, produtor de mandioca. Ivo, muito obrigado, seja bem-vindo e uma boa tarde para você, viu? Boa tarde, eu que agradeço aí, e as nossas saudações a todos que acompanham o seu prestigiado programa, Gilmar. Obrigado, Ivo. Ivo, colheita está rodando, né? Quer dizer, isso já é um fator de pressão adicional para o produtor ou ele já vinha carregando, já desde o começo do ano, uma certa pressão aí? Sim, desde o ano passado, Giovanni, nós temos uma queda de preço, uma regularização na oferta de raiz de mandioca, né? Passamos aquele período de secas extremas que tivemos aqui na nossa região, em todo o extremo sul, e nós normalizamos a colheita. E com isso, com os preços atrativos dos anos anteriores, o aumento da produção, o aumento da área plantada foi muito grande. Então, nós tivemos aí um excedente de oferta a partir do ano passado, fazendo com que os preços viessem caindo. E eles continuaram caindo nesse início de ano. No momento, nós temos uma estabilização desses preços, eles estão relativamente baixos, mas nós temos uma estabilização desses preços em função de estar regulada a oferta com a demanda do mercado nesse momento. É um momento considerado de safra, porque nós temos agora uma concentração maior de amido nas raízes de mandioca, então é um momento que deve ser aproveitado para se colher mandiocas com um teor mais alto de amido, e a remuneração é paga pela quantidade de amido contido nas raízes. Então é importante que esse período agora os produtores promovam a colheita para oferir resultado melhor na sua produção de mandioca. Agora, Ivo, independente do teor, essa safra, juntando com o excedente que veio do ano passado, ele está deixando a oferta um pouco mais folgada, ainda que você tenha notado que há uma estabilização de preços atualmente? Sim, essa estabilização ela é momentânea, tá, Giovanni? Até em função de um período de seca que nós estamos passando por aqui na nossa região. São aí mais de 30 dias, quase 40 dias de seca. Isso fez uma certa diminuição na oferta por impossibilitar a colheita, né? Então, isso propiciou essa estabilidade. Nós queremos contar que os preços não continuem caindo. Isso é extremamente maléfico para todo o setor. Então, existe aí uma pressão de oferta, produtores que precisam colher, e nós temos que buscar alternativa de mercado. Entre elas, a exportação. O Brasil não é exportador, mas o mercado externo, hoje ele é compatível com os preços que nós estamos praticando no mercado interno. Então, é uma alternativa, só que pelo fato de nós não termos tradição na comercialização, na exportação, nós temos aí que está buscando esse mercado de uma maneira muito periférica, muito lenta, mas acreditamos que nós poderemos aí aumentar a exportação nossa ao longo dos próximos meses. Ivo, se a gente balizar, por exemplo, o fato de que a safra está saindo, o teor de amido ele promete ser bom, desde que os produtores obedeçam, então, naturalmente, o calendário, né, como você bem citou, e, ao mesmo tempo, as indústrias não podem esperar, elas precisam girar a produção, até porque trabalha basicamente just in time, né, Ivo? Produz para vender, e também a própria mandioca não permite ela que seja armazenada por muito tempo, né? Quer dizer,
Nessa situação, olhando agora da porteira para fora, como as indústrias se comportam do ponto de vista de pressionar ou não pressionar o produtor, Ivo? Na realidade, é o seguinte, a mandioca ela tem que ser processada para ser armazenada. Depois de processada, seja na forma de farinha ou na forma de amido de mandioca, principalmente, ela pode ser armazenada por um longo período. Farinha, ela pode sofrer algum tipo de dano e depois precisa ser reprocessada, mas nada que impeça o seu aproveitamento. O amido de mandioca, a fécula, ele tem uma resistência maior, tanto é que as indústrias dão um shelf life garante um shelf life de 2 anos. Então, mas o armazenamento ele se dá em um produto acabado. Quando você tem uma pressão de oferta por parte do produtor muito grande, a capacidade de armazenamento, de estoque das indústrias, rapidamente ele se consome. Então, isso demanda recursos, isso demanda um potencial de comercialização de cada empresa. Então, se trabalha muito just in time. O pessoal vai processando e vai colocando esse produto no mercado. Com a queda de preços, a gente tem uma ampliação desse mercado. Por exemplo, o mercado de produtos de panificação, você tem um aumento, algumas indústrias que utilizam trigo na sua produção dos seus produtos, vamos dizer, nos seus produtos finais, podem estar, em determinado momento, se for interessante economicamente, adicionando parte de amido de mandioca, porque isso, para alguns produtos, traz até melhora de qualidade. Então, são alternativas que nós vamos estar aí buscando ao longo dos próximos meses, porque essa oferta de mandioca, ela tem uma tendência de durar durante todo esse ano, início do próximo ano, então vai depender muito do plantio que vai ser efetivado este ano, agora a partir deste mês de maio, junho em diante, aqui na nossa região. Então, a oferta de mandioca, ela está ligada a isso aí, a condições de plantio, e temos aí uma oferta de matéria-prima, uma previsão de oferta muito grande para os próximos meses. Há de salientar, Giovanni, que as farinheiras estão trabalhando assim de uma maneira bem acelerada na nossa região. Então, existe uma falta de produto na região Nordeste e na região Norte, por questões climáticas até, e nós temos abastecido essas regiões com a produção de farinha aqui, o que tem aliviado a situação dos produtores. O consumo de mandioca por parte das farinheiras, ao longo desse ano, ele tem sido bom, e isso aliviou um pouco a pressão de oferta em cima das indústrias de fécula. É claro que a gente precisa sempre acentuar, né? Quer dizer, o mix da mandioca é farinha e fécula, né? Quer dizer, e às vezes a gente fala meio no genérico e perde esses detalhes, né, Ivo? Porque, como você bem disse, o Norte e o Nordeste está com déficit, né? Então, está tendo que enviar muito a farinha para lá, que são grandes polos consumidores de farinha, né? Isso mesmo. E além disso, Giovanni, nós temos a questão da farinha panificável. A mandioca ela é muito aplicável, tanto a farinha de mandioca panificável, quanto o amido de mandioca, na panificação, para produtos sem glúten, ele tem uns resultados muito interessantes, assim, produtos de altíssima qualidade. A mandioca não interfere no sabor dos alimentos, então você tem ali um mix de amidos e um mix com farinha de panificável, bem interessante para aqueles que buscam uma dieta sem glúten. Esse mercado vem crescendo a nível de Brasil e mesmo a nível mundial. O Brasil tem um grande volume de exportação de farinha panificável para diversos países. É um consumo que tem aumentado, uma busca que tem aumentado a nível mundial, muito interessante para o setor de mandioca. Ivo, a questão da qualidade da mandioca, que, como você falou, que é importante no caso do amido, né? Para a farinha também é considerado
é importante também? Ela oferece algum prêmio para o produtor ou só para o ramo da fecularia que isso é mais importante? Não, a farinha, ela até oferece para os produtores mais eficientes, aqueles que têm um mais alto teor de amido na raiz de mandioca, e para algumas variedades que são mais adaptadas e mais apropriadas para a produção de farinha, elas pagam, às vezes, um preço diferenciado. É lógico que o preço ele fica comum para praticamente todas. Existem políticas de empresas que beneficiam, tentam beneficiar o produtor e atraí-lo para melhorar a sua produção, a sua produtividade e a sua, podemos chamar de fidelidade, o seu emparceramento com as indústrias. Isso tem sido buscado para que tanto o produtor quanto a indústria tenham uma segurança, tanto em colocar a sua matéria-prima, quanto em fornecer os seus clientes que precisam ser respeitados na condição de consumidores e que precisam, por exemplo, amido de mandioca é um consumo o tempo todo, são indústrias que utilizam na sua produção. Então, a oferta ela tem que ser constante e isso você só consegue a partir do momento que os produtores entendem isso, a importância de estar ofertando o produto o ano inteiro, durante todo o ano, e emparcerando com as indústrias. E a farinha ela tem premiado em função de qualidade das raízes de mandioca mais apropriadas para a produção de farinha. Estou aí lembrando aqui os amigos, né, que nos assistem, que o Noroeste do Paraná é pródigo nessa integração, né, indústria-produtor, quer dizer, existe uma comunhão bastante interessante. É claro, a gente sempre vai escutar uma crítica aqui e ali, mas, no geral, o que a gente sabe é que existe muito essa integração aí, que pode permitir a manutenção do negócio de uma maneira geral, né? Ivo, para a gente, 2 pontos para a gente concluir. A seca agora que vinha permeando aí a tua região, se prolongar, vai ter algum efeito aí no plantio que já vai começar, Ivo? Pode ter, mas assim, nós estamos na expectativa de chuvas. Esse final de semana ocorreu um pouquinho de chuva aqui, muito insuficiente ainda, até para minimizar os problemas da seca, mas depois de muitos dias foi o primeiro avanço de frente fria trazendo chuvas. Então é possível que nas próximas semanas aí a gente tenha uma regularização. Ela está, no momento, até restringindo um pouco a colheita em algumas áreas. Nós temos, assim, alguns produtores que têm dificuldade, solos que têm um pouco mais de argila, ele tem dificuldade, então teve que abandonar a colheita nessas áreas. Ela está mais concentrada nas regiões que têm mais areia, são mais arenosas, e ali não impede a continuação da colheita. Então, se ela prolongar muito mais, nós poderemos ter, assim, uma diminuição da oferta. Notícias que nós temos que na região do Mato Grosso do Sul, aqui no extremo sul do Mato Grosso do Sul, em função dessa seca, há uma restrição de oferta de matéria-prima. Tá? Isso pode ter até uma certa influência em preços, mas no nosso entendimento será muito momentâneo. Então, uma questão de impedir a colheita mesmo. Oi, Ivo, para concluir, estou dando uma olhada aqui na tabela CPEA, mas ela não está atualizada, só está até da semana de 6 a 10. De todo modo, se eu pegar uma média aqui de CPEA de 3 regiões do Paraná, de 3 áreas do Paraná, nós estamos falando do quê? De 420, 425 a tonelada, mais ou menos, da raiz, é isso, Ivo? Isso. Esse levantamento do CPEA é um preço médio. Tá? Ele é um preço médio, né? Tanto na qualidade, vamos dizer, da raiz, ela estabelece um percentual de amido, quanto num percentual de preços, numa média de preços. Então, você tem uma variação, às vezes, grande. Produtores que têm um teor de amido mais baixo vão receber menos, R$350. E aqueles que têm um alto teor de amido podem receber próximo de R$500 a tonelada. Então, depende da efetividade,
efetividade, a eficiência do produtor aliado a outras condições, né? Não é só questão de eficiência do produtor, mas solo, condições que a lavoura suportou ao longo do seu desenvolvimento e resulta, às vezes, num preço mais alto que acaba pagando as contas do produtor. Já em relação, ainda olhando o CPEA, preços médios, o CPEA, já tanto na fécula quanto na farinha, a farinha branca crua, não tem tanta variação, né, Ivo? A elasticidade de preços é menor, né? Então a gente pode considerar que uma tonelada de fécula na faixa de R$ 2.500, R$ 2.500, e talvez aí a farinha em torno de 110, 120, 125, por aí. Isso. Os preços são relativamente próximos. Às vezes eles se descolam, dependendo da demanda por região. Por exemplo, se o Nordeste buscar mais, a farinha tem uma tendência, às vezes, de descolar do preço de fécula. E em determinado momento é a fécula que descola do preço de farinha. Mas a grande vantagem hoje, assim, na nossa região, é que os dois produtos conseguem trabalhar. Isso faz com que o produtor tenha, em momentos de crise, alternativas que o socorrem. E outra coisa também que é importante salientar, Giovanni, é esse levantamento do CPEA, ele tem tirado ao longo do tempo aquele conflito entre produtor e indústria, porque o produtor consegue acompanhar que os preços são atrelados. Não é porque o preço abaixou que a indústria está ganhando, sabe? Então, os preços eles são atrelados, e isso dá transparência para o setor e dá uma visão de futuro aí que nós podemos trabalhar de uma maneira mais organizada para que, com respeito ao consumidor final, nós tenhamos ao longo de toda a cadeia remuneração tanto para o produtor quanto para as indústrias. Perfeito, perfeito. Resumindo, né, Ivo, como você, além dessa questão da necessidade de integração e de que os preços devem ser bons para todos, de todo modo, o que se espera é que haja agora uma oferta maior de amido, enquanto isso, o produtor e as indústrias de farinha estão num momento um pouquinho melhor, na medida que o Nordeste e o Norte estão demandando um pouco mais, né? Isso se fosse resumir 2 pontinhos de tudo que você falou, né, Ivo? Isso mesmo. Para a sorte do nosso produtor, os dois setores estão trabalhando bem, sendo que a farinha tem uma demanda bem interessante, assim, ajudou muito o produtor nesse primeiro semestre, tem ajudado muito. Perfeito, então. Ivo Pierin, foi um prazer tê-lo conosco aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade aí. Mais uma vez, saudações a todos que acompanham o seu programa. Nós que agradecemos, Ivo. Forte abraço, uma ótima semana para você, tá bom? Obrigado, um abraço a todos. O resumo praticamente da conversa com o Ivo Pierin, que é o diretor da Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca, já foi praticamente dado, mas vamos repetir aqui. Tem um pouco mais de oferta ainda sendo carregada do ano passado, a colheita está saindo e o produtor precisa ficar atento na qualidade do amido. As indústrias trabalham just in time, precisa processar, deverá haver ainda, talvez, uma pressãozinha um pouco maior sobre o amido, já que está nesse momento, o momento ainda para esse segmento está mais ou menos lento. Em compensação, para o produtor, a farinha está sendo muito demandada, e isso tem dado um ponto relevante aí nesse final de safra no noroeste do Paraná e começo já praticamente logo mais do plantio. A sua entrevista do Clube Tempo de Dinheiro fica por aqui, amanhã a gente volta. Até amanhã.